São Paulo. E um presente para a nossa audiência nessa reta final do nosso trabalho, às 11 horas e 56 minutos. A gente tem agora ali, entrando no Zoom para conversar conosco, a deputada federal Carla Zambelli. Carla Zambelli, que está em Washington. Nós, inclusive, mostramos o vídeo da Carla, né, quando chegou ali e disse que foi muito bem recebida, diga-se de passagem, ali por todos que estavam diante ali do hotel, né, sempre muito querida a Carla, por onde passa, sempre recebida com esse calor do brasileiro, e está ao lado de uma das vozes que hoje ganham o Brasil em função da credibilidade, do conhecimento que traz, da clareza do seu raciocínio, e hoje eu posso dizer que fala por mim. É um orgulho saber que ao lado da Carla está nosso querido Paulo Figueiredo, comentarista do Morning Show e também dos Pingos nos Is, aqui da Rede Jovem Pan. Carla, não sei se já me ouve, queria te ver e te ouvir. Bom dia, Carla, agora aqui no Brasil, 11 horas e 57 minutos. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada. Vocês nos veem aí? Nossa imagem está podendo ver ou perfeitamente, perfeitamente. Que bom, que maravilha. Queria agradecer, em primeiro lugar, o jornalismo de qualidade que vocês fazem. A gente está, nesse momento, imprimindo a peça no FedEx, encadernando as peças para poder levar em alguns minutos lá para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, a gente está bastante contente com o resultado desse trabalho. É um trabalho, ficou uma denúncia muito completa, trazendo todo o histórico dos inquéritos do fim do mundo, de todas as atrocidades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal em suas decisões, e terminando com alguns pedidos importantíssimos, né, Paulo? Verdade, não é uma... Primeiro, bom dia, obrigado pelas palavras gentis. Não é uma peça com um viés político, é uma peça que prima pelo direito, cabe a todos os brasileiros. É um direito, inclusive, que não importa se você é de direita ou de esquerda, é um direito que você tem, é um direito garantido a você pela Constituição, mas que é um direito divino, vem de Deus, é um direito natural que todos nós temos, direito à liberdade, direito à liberdade de expressão, direito à nossa liberdade como jornalistas, de poder comentar, ter as nossas opiniões, noticiar com liberdade, sem interferência do Poder Judiciário, que é uma característica, essa interferência no jornalismo é uma característica dos regimes ditatoriais. O Brasil lentamente foi avançando as violações desses direitos de imprensa e dos direitos políticos, no caso de deputados, e nos direitos de cidadãos comuns que estão sendo representados também aqui nessa peça, artistas, músicos, pastores, pessoas comuns que não tiveram como ter a sua voz ouvida, e nós trouxemos o caso deles aqui para a Comissão Interamericana de Direito. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, então é importante que o Brasil siga o pacto que assinou, respeite certas garantias fundamentais. Direito a habeas corpus, direito ao sistema acusatório, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de imprensa, direito citei habeas corpus aqui, então são vários direitos. De acesso ao advogado, acesso aos autos. Acesso aos respeito a você saber o que você está sendo acusado. Tem pessoas que estão tendo seus... Eu, por exemplo, tive o meu perfil removido pelo Tribunal Superior Eleitoral sem sequer saber do que estava sendo acusado. Estava acusado. Então... Simplesmente remove e pronto. E assim, durante o período que eu estava desenvolvendo a peça, a minha intenção não era só denunciar meu caso, era trazer outros casos, como bem comentou o Paulo. E aí uma coisa se casou muito bem com a outra. Eu tive a felicidade de ter o contato com ele, de ter essa amizade. A gente deu a sorte do TSE me censurar, né? Aí eu dei a sorte do TSE de censurá-lo, para inclusive, então ele entra como denunciante. Estamos denunciando juntos, mas são vários outros casos que a gente está trazendo à tona, inclusive o de ontem, né, do jornalista que foi bloqueado ontem. A gente trouxe várias... Fernão Lara Mesquita, nosso colega de Jovem Pan, meu companheiro de bancada nos Pingos nos Is, teve o seu site, o Vespero, removido ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, é um momento onde uma representante do povo e um jornalista se unem na data da proclamação da República do Brasil para pedir que sejam restauradas as liberdades do povo brasileiro, não só em nosso nome, mas em nome de todo o povo e de um grupo específico que vem sendo, que são os conservadores,
que vêm sendo perseguidos implacavelmente pelo Poder Judiciário. Carla, acho e que também... Pois não. Não, acho que a decisão de vocês, ela traz um alento e uma esperança àquele brasileiro que já não sabia para quem recorrer. Porque se a gente recorrer ao Supremo Tribunal Federal, a gente já sabe ali que vai ser 9-2, favas contadas, ao Tribunal Superior Eleitoral, vão engavetar diante de denúncias como, por exemplo, o Radiolão e tantas outras que a gente acompanhou. Traz uma esperança para o brasileiro que não sabia mais para onde correr e recorrer, né, cara? Exatamente, a intenção é justamente essa, porque a Corte Interamericana que fica em Costa Rica, ela precisa dessa comissão, né? Então tem um primeiro passo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que analisa o caso, e em atendendo os requisitos do pacto, ele envia isso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica, e a gente tendo uma decisão da Corte, isso internacionalmente para a gente, o mundo vai saber que nós fomos censurados, que a gente viveu uma arbitrariedade, e a Corte tem poder para intervir nesse tipo Então a gente pede, por exemplo, para desbloquear as redes sociais, para não haver mais arbitrariedade daqui para frente. O respeito ao próprio, todo o sistema acusatório, restabelecimento de habeas corpus, enfim, que o objetivo é criar uma barreira, é importante dizer, não é um documento onde nós pedimos impeachment de ministro. Isso é um problema para o povo brasileiro resolver através das suas instituições. O que nós pedimos é que a Corte faça valer os termos dos quais o signatário, que a Corte faça valer o nosso direito ao habeas corpus, o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de imprensa, esses que nós citamos aqui agora. E também vale dizer que uma questão fundamental é que isso só está acontecendo porque as instâncias normais institucionais brasileiras foram esgotadas. Nós vivemos uma situação onde é a Corte Máxima, que tem o máximo poder revisional judiciário, que está exercendo essas arbitrariedades. Então, é a tese do Rui Barbosa de que contra a ditadura do judiciário não há como recorrer. É a pior das ditaduras por conta disso. Carla. Então, esse Pois não, Paulo. Pois não, desculpe. Não. Então, esse é o propósito e a razão por trás dessa peça. Mas é importante dizer também, Carla, que nós estamos aqui, além disso, fazendo um trabalho junto aos congressistas republicanos, pedindo a eles o apoio internacional para denunciar as violações que estão acontecendo ao Brasil. Nós já conversamos com alguns congressistas, o Partido Republicano deve ser anunciado hoje, que passa a ter a maioria na Casa dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados americana, e com isso eles passam a controlar um dos ramos do Congresso americano e tem um poder muito forte. Eles são muito simpáticos e atentos ao fato do que está se passando no Brasil. Inclusive, há uma peculiaridade que, pela primeira vez na história, esse Congresso que assume nos Estados Unidos terá um brasileiro. Um brasileiro foi eleito para o Congresso americano justamente pelo Partido Republicano e alguém que está impressionado com o que está acontecendo no Brasil. E que vai nos ajudar, e que, inclusive, eu gostaria de pedir aí para você, com essa intimidade que a gente já tem, de vocês, os ouvintes, seguirem o Jorge Santos. Ontem, para quem não souber como chegar no perfil dele, entra no perfil do Figueiredo, né, do Paulo Figueiredo, e através do perfil dele vocês vão ver uma foto nossa juntos ontem, e aí segue o Jorge porque o brasileiro, ele imagina só, ele está sendo alvejado pela grande imprensa, e a gente precisa dar esse calor humano do brasileiro conservador para ele. Foi muito bonito, porque ele é um congressista americano, eleito por Nova York, bastante importante aqui no partido, e no entanto, ele tinha 20 mil pessoas no Instagram dele. Aí nós sentamos aqui e falamos assim, não, você vai crescer nas redes sociais. E eu aqui, um pouco antes de entrar no ar, quando a gente pediu para o povo brasileiro segui-lo, em algumas horas ele estava se aproximando de 100 mil pessoas seguindo ele no Instagram, ele nunca entendeu nada, multiplicou por 5 o número de seguidores dele. Isso mostra a vitalidade do nosso povo, a determinação do nosso povo, esse mesmo povo que hoje vai às ruas e que tem ido às ruas há 2 semanas no frio, na chuva. Essa vitalidade ela se mostra nas redes sociais de uma forma que nem os políticos americanos compreendem. E vocês da Jovem Pan de Bauru têm um papel super importante, porque vocês não são agora só uma Jovem Pan de Bauru, né, em região. Vocês são ouvidos pelo Brasil inteiro pelo trabalho
sensacional que você tem feito, né? Obrigado, Carla. Carla, aliás, Paulo, aqui comigo, o vereador Eduardo Bogo, que te mandou a mensagem agora há pouco. Carla, mandou. Bogo, e a gente usou. O Bogo está aqui, querendo conversar com vocês, uma pergunta para vocês. Pois não, Bogo. Deputada Carla Zambelli, primeiro, parabéns, tá? Que orgulho ver o trabalho que você está fazendo aí, defendendo não só as suas prerrogativas, o seu direito, a sua inviolabilidade, mas defendendo o país. Parabéns pela coragem, agradeço em meu nome, dos meus filhos, das próximas gerações. É muito gratificante ver o trabalho que você está fazendo. E o Paulo Figueiredo também, que acompanho, sou um grande fã do seu trabalho. Show, excelente o trabalho que vocês estão fazendo. Eu posso, como eu não sou, eu falei, eu sou vereador, sou advogado, eu não sou da área do jornalismo, eu posso dar uma tietada aqui. Mas parabéns. A minha pergunta, em relação a essa denúncia à OEA, vocês têm uma ideia de quanto tempo levaria para ter um pronunciamento? E caso vá para a corte e seja apontado ali atos antidemocráticos, a mácula à Constituição, que nós sabemos que teve, inclusive ontem a Lindora Araújo, a subprocuradora-geral, já apontou isso aí da quebra da isonomia, da imparcialidade, mas enfim, tendo um apontamento da corte... Ele me mandou também, no mesmo tempo que você. O Bogo, inclusive, me mandou, né, através do Alex, essa questão da Lindora, e o Paulo Figueiredo já tinha me mandado, e a gente incluiu de última hora esse ponto. É importante, né, Carla? Nós ficamos ontem até meia-noite juntos, revendo item por item e acrescentando novas coisas. A Carla ainda ficou depois revendo até 4 horas da manhã, e hoje de manhã ainda entrou essa questão da Lindora de última hora. Foi muito oportuna, porque um capítulo importante da nossa denúncia fala da violação do processo acusatório brasileiro, que talvez seja uma das raízes de vários outros problemas que nós estamos tendo aqui. Bogo. Aí, né? Agora, em relação à sua pergunta, Bogo... Carla, só para concluir, como é que vocês acham agora que essa eleição, por exemplo, de uma maioria republicana nos Estados Unidos e a população americana, ela dá muito valor, a gente tem a primeira emenda que garante a liberdade de expressão, como é que vocês veem um resultado ali, um julgamento, por exemplo, uma análise da Corte Internacional de Direitos Americanos, apontando atos antidemocráticos por um poder constituído do Brasil? Como é que vocês acham que vai ser recebido isso aí em outros países democráticos? Olha, já há um dano à imagem brasileira muito grande, em curso. A forma como os ministros do STF e outros membros do establishment foram recebidos em Nova York é assunto. Eu estou aqui ficando num hotel onde estão vários congressistas desse novo Congresso eleito fazendo aqui conferências e treinamentos para assumirem. E todos perguntam a respeito do que está acontecendo em Nova York. O que é isso que está acontecendo em Nova York? Então, já existe um dano à imagem muito grande. Nós entendemos que se a imprensa fizesse o trabalho dela de forma adequada, sequer esses problemas que nós estamos vivendo no Brasil aconteceriam pelo constrangimento que a imprensa causaria a esses ministros. Mas, infelizmente, o nosso jornalismo, a gente sabe bem a situação dele atualmente, né? Mas certos fatos são impossíveis de não serem noticiados. Então, quando você pega um grupo grande de republicanos, eles formalmente representam o Brasil e apresentam uma carta, uma manifestação, teremos manifestações talvez aqui dentro do Congresso americano a respeito da situação que vive o Brasil. Um trabalho excelente que o Paulo fez. Nós fizemos aqui. Quando nós começamos a encontrar esse tipo de coisa, nós esperamos que este constrangimento seja, talvez, o suficiente para que aqueles que estão cruzando todas as linhas que não deveriam ser cruzadas, parem de cruzá-las. A expectativa era de que o Brasil resolvesse os seus próprios problemas. Mas, se não resolver, é importante dizer, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Então, é um documento onde o governo se compromete, é um compromisso do governo. Se a Corte entender que houve descumprimento desse pacto, há instrumentos dentro do sistema jurídico brasileiro para reverter essas decisões. Mas, em última instância, essa carta dá subsídios aos poderes institucionais brasileiros para que eles tomem as suas ações. E esse é um dos objetivos dessa denúncia.
subsidiar para que as instituições brasileiras e os poderes constituídos no Brasil tomem prosseguimento nas soluções institucionais que o país precisa. Acaba sendo, inclusive, uma pressão nos deputados, por exemplo, para votarem o PDL, né? Se eu não me engano, o PDL é da Bia Kicis, para projeto de decreto legislativo para derrubar a resolução do TSE que dá poderes de Ministério da Verdade, né, a eles. E viola todos os procedimentos, os processos, né, legais. Calá, pois não, pode concluir, por favor. A gente pediu de forma cautelar que eles analisem o mais rápido possível, porque com urgência, 2 meses, inclusive. A gente pede um prazo de 2 meses para eles analisarem e darem, e inclusive intimarem o STF e o TSE, né, ou seja, na verdade o Brasil, a responder essa denúncia. Então, a gente espera que a denúncia está muito bem fundamentada, tem fatos importantíssimos, a gente pegou jurisprudências do próprio Pacto de São José da Costa Rica, em situações parecidas em que eles decidiram a favor da liberdade de expressão. Então, a gente tem bastante esperança de que isso possa acontecer e que acaba sendo uma pressão para os deputados, uma pressão para os senadores, para poderem avalizar. E, por exemplo, o Eduardo Girão, né, que convocou 3 vezes os ministros do STF, eles não compareceram, né, para que, por exemplo, o Rodrigo Pacheco possa se posicionar, acaba sendo uma pressão em cima dele também. Ele, inclusive, é citado. Né, inclusive, ele é citado na peça. Então, a gente, com isso, pretende movimentar bastante coisa e vai depender de vocês, né, da imprensa, para poder reverberar tudo isso. Carla, não ia poder perder a oportunidade agora de pedir para você, nesse Brasil de audiência que a gente tem agora, a tua mensagem para o manifestante que desde o dia 30 está nas ruas, em especial ganhou o corpo no dia 2 de novembro, no feriado, e que agora a gente recebeu hoje, Alex, eu não sei precisar, mas mais de 500 mensagens com vídeos do brasileiro mostrando o que acontece Brasil afora com relação às manifestações para este dia 15 de novembro. A tua mensagem, Carla, para este brasileiro que acredita e está nas ruas. Vitória, a mensagem que eu deixo é a seguinte: há 11 anos eu criei um movimento nas ruas para a gente começar a fomentar a cidadania de manifestações republicanas no Brasil. E isso vem crescendo ao longo dos anos, eu acompanhei esse crescimento. A data de hoje, né, que é uma data importante para o Brasil, para a proclamação da nossa República, é uma data que a gente precisa mostrar que, e isso está muito bacana, tem um ponto muito legal que eu queria ressaltar, que é mostrar que o povo está fazendo, não há uma liderança política fazendo essas manifestações, é o povo, pelo povo, para o povo. Então, está muito bonito de se ver. Eu estou até contente de estar aqui em Washington, porque eu estaria morrendo de vontade de ir nas manifestações, mas eu acho importante esse comparecimento do povo nas ruas, em qualquer uma das situações. E a esperança prevalece de que, a justiça se faça e que a gente possa cada vez mais ter um Brasil no caminho de uma nação segura e republicana. Importante dizer para o povo que eles não deixem que ninguém ria da cara deles, como alguns estavam rindo aqui em Nova York. Ninguém ri da cara do povo. Ninguém tem o direito de dizer ao povo o que eles podem ou não dizer. Então, esse direito de se manifestar é um direito que não vem de uma autoridade, ele não vem de uma Constituição, ele vem de Deus. É um direito que todos nós temos de fazer a nossa voz ser ouvida. Nós nascemos com esse direito. A Constituição, as autoridades, elas apenas asseguram esses direitos. Então, a mensagem para o povo brasileiro é: façam a sua voz ser ouvida de forma pacífica, como sempre foi os conservadores, a direita brasileira, o povo comum brasileiro sempre fez a sua voz ser ouvida de forma pacífica e assim deve continuar sendo. Mas nunca, nunca permitam que nenhuma autoridade diga a vocês que vocês não podem se manifestar, que isso configura ato antidemocrático ou qualquer coisa do tipo. Não deixem que ninguém te chame de louco, histérico, imbecil e ria na sua cara, como certas pessoas resolveram fazer aqui em Nova York. Então, mostrem a eles quem vai rir por último. Eu costumo dizer, Alex, que eu entrei com um dos primeiros projetos que eu entrei, foi um projeto simbólico, em que eu tirava o tratamento de excelência dos deputados, promotores, procuradores, juízes, ministros, qualquer pessoa.
O próprio presidente fez um decreto em que o presidente da República não precisa mais ser tratado como excelência, porque excelência é o povo brasileiro. Nós somos servidores públicos, e a gente deve ser cobrado como tal. Inclusive, isso está na peça também. Então, o que eu quero pedir para as pessoas é para fazer um movimento pacífico, para tomar cuidado com os infiltrados. A gente pode ter gente infiltrada em Brasília tentando fomentar a violência. Provavelmente teremos. Provavelmente teremos, e vocês fiquem atentos a isso. Filmem. Em estado de alerta, filmem. Eu mandei um áudio. Chamem a polícia. Exatamente o que eu falei no áudio de madrugada. Filmem, chamem a polícia e cuidado para não incitar a massa, né? Então, ter esse cuidado para a gente poder ter uma manifestação bonita, como sempre tivemos, como derrubamos uma presidente sem quebrar uma vidraça no Brasil, e a gente pode fazer muito bonito dessa vez também. Essa questão das forças policiais é importante, é bom lembrar. As forças policiais são nossos aliados. A maioria dos policiais brasileiros partilham do mesmo sentimento que você que está nas ruas está tendo, é que eles não podem manifestar, porque são proibidos por lei. Esses sim, não podem fazer greve, tem uma série de restrições. Então, antes de entrar em conflito com os policiais, lembrem-se que eles estão fazendo o seu dever, estão cumprindo o seu dever, estão garantindo a sua segurança e muitas vezes partilham dos mesmos anseios, desejos e revoltas que você que está em casa partilha. E a gente, Alex, por último, a gente precisa respeitar as instituições. A gente pode criticar, o doutor Ives Gandra Martins sempre me explicou isso, né? Carla, critique a atitude das pessoas. Aponte, como ele apontou agora, um ministro do STF não pode olhar na sua cara e rir de você de forma irônica e te tratar de uma forma desrespeitosa. Então, critique as atitudes, mas a gente não precisa criticar as instituições. Então, cuidado com isso, porque isso tem sido um motivo, uma casca de banana, né, para algumas pessoas. Eu tenho certeza que o povo brasileiro vai fazer bonito no dia de hoje. Paulo, a minha idade me ensinou a não guardar elogio. Talvez tenha faltado uma frase para resumir o tamanho da minha admiração por você. Eu sou teu fã, Paulo. Obrigado por estar conosco conversando, viu, Paulo? Obrigado, Pedro. Ele é digno dessa admiração. Cada vez que eu conheço o Paulo, mais eu admiro. Eu acredito que ele tem sido uma voz para o Brasil sensacional, com a esperteza que ele fala, com a sabedoria, com a história, com o conhecimento e com o sobrenome que ele carrega, que todos nós brasileiros patriotas temos muita admiração. Eu brinco que eu estou no gabinete do presidente Bolsonaro, né, onde ele ficou 28 anos, e guardo lá, atrás de mim, atrás da minha cadeira, a foto do avô dele, que era uma foto que o presidente também tinha. Então, com todo o respeito que ele tem no seu histórico, e conseguiu transcender esse respeito ao sobrenome. Hoje ele é respeitado pelo que ele é, pelo que ele fala, pelo que ele faz, pelo que ele representa, e pelas atitudes dele, e pelas opiniões tão sensatas. Carla, então... Obrigado pelas palavras, gente. E a você, Carla, você pode imaginar o tamanho da nossa gratidão. Saber todos os riscos que você tem corrido para nos defender só aumenta a nossa admiração e essa gratidão do povo brasileiro pelo teu trabalho, viu, Carla? Obrigada, querido. Tem que ter muito orgulho, o povo brasileiro tem que ter muito orgulho de ter uma representante que, no momento difícil, sofrendo muita agressão, ela, em vez de se recolher, em vez de ficar em silêncio, ela, pelo contrário, ela busca dentro de si mais coragem para falar onde eu posso fazer alguma coisa nesse momento. E vem aos Estados Unidos de forma humilde e de peito aberto e vai abrindo caminhos e falando como representante do povo, pelo povo do Brasil aqui nos Estados Unidos. Muito bonito, e a forma como ela é recebida aqui com muita honra, com muito respeito pelos congressistas americanos, é tocante, e eu fico muito feliz de estar aqui ao lado dela, porque quantos congressistas deveriam estar aqui, né? Sim. Nós não deveríamos ter um só, deveríamos estar com uma centena em delegação visitando os Estados Unidos, que é e sempre será, se Deus quiser, o farol da liberdade para o mundo, o país que inspirou todos os outros países a implementarem esses direitos que nós consideramos hoje autoevidentes, começaram a ser autoevidentes aqui. Então nós deveríamos ter uma comissão, deveríamos ter uma centena de deputados aqui nesse momento fazendo esse pedido e por essa luta. E, no entanto, temos uma mulher, mas é uma mulher que representa muitos brasileiros, quase 1 milhão agora nessa última eleição, mas, na verdade, muito mais por todo o Brasil. Mas, por último, Alex, eu queria deixar um agradecimento ao grupo IES Brasil. Estou aqui com o Mário está aqui, ó, até filmando a gente. Tá o Mário, que é de Miami, a Débora,
que é de Washington, e a gente só foi capaz de fazer tudo isso porque é uma junção de pessoas do bem. E Deus tem feito E os brasileiros, esse encontro. os brasileiros que vão estar nos recebendo e vão nos encontrar agora na OEA, no prédio da OEA aqui em Washington, o povo brasileiro que tem aqui nos Estados Unidos, eles nunca abandonam o Brasil, né? O Brasil nunca sai da gente que está aqui nos Estados Unidos, e o povo brasileiro é impressionante o nível de patriotismo dos expatriados. Carla, obrigado. Paulo, obrigado. Parabéns. A gente está aqui na torcida por vocês. Obrigado. Um beijo grande. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Parabéns, Paulo. Um abraço. Obrigado, cara. Que coisa maravilhosa.